Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. E eu convido você para que abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 18. É sabido de todos vocês que esta é a última carta que Paulo escreveu, das 13 cartas que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo. Esta foi a última. E ele a escreveu na masmorra mamertina, na cidade de Roma, já no corredor da morte, depois de já estar sentenciado à morte. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, registradas na Bíblia. As últimas palavras dele antes do seu martírio. Então, há um fator emocional muito profundo por trás dessas palavras de Paulo. E é como se ele estivesse se despedindo de Timóteo, dando o seu último testemunho a Timóteo. E ele se dirige ao seu filho Timóteo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de apresentar a vocês hoje aquele que é considerado o maior pregador da história do cristianismo. Maior teólogo, maior pastor, maior missionário, maior plantador de igrejas. Aquele que plantou igrejas em todas as províncias do império. Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Aquele que morreu pobre, cheio de cicatrizes, abandonado, jogado numa masmorra úmida, saindo dali para o martírio, mas é mais influente no mundo do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentá-lo a vocês nesta noite. A primeira informação que temos acerca dele está lá em Filipenses 3, 5 e 6, quando diz que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Diz Atos 22, 3, que ainda jovem, ele foi enviado a Jerusalém, onde morava sua irmã, para tornar-se um grande mestre do judaísmo.
E ele estudou aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hillel. Está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou dentre os seus pares, pelo zelo que ele tinha pela tradição religiosa dos judeus. Tornou-se um homem culto, poliglota, de uma erudição enciclopédica, de uma personalidade forte, apresentando-se como a grande esperança do judaísmo do primeiro século. Entretanto, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, não numa academia ilustre, liderada por Gamaliel, mas numa pequena carpintaria, na pobre e esquecida Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma universidade, mas com as mãos calejadas da urdidura da luta. O rabino da Galileia, diz a Bíblia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Ele não ensinava como ensinava os escribas e fariseus, mas ensinava com autoridade. Os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os mortos eram ressuscitados. Esse rabino da Galileia provoca ciúmes e insegurança no sinédrio judaico. Levantam-se os fariseus, os escribas, mais tarde os saduceus, para persegui-lo, para acusá-lo, para prendê-lo, para acusá-lo de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levam-no ao governador romano, e este, covardemente, o sentencia à pena de morte, à crucificação. Crucificaram-no, sepultaram-no, para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, uma bomba explode no arraial do inimigo, porque o túmulo do rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade, ressuscitando vitoriosamente. Nesse momento, Saulo de Tarso se apresenta como o braço de ferro do sinédrio judaico, para perseguir de maneira implacável o cristianismo nascente. E Saulo vai ser conhecido por dois adjetivos. Primeiro, ele era uma fera selvagem. É isso que está em Atos 9:1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, e esta é a mesma expressão para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Ele mesmo se autodefiniu como um blasfemo, insolente e perseguidor, em 1 Timóteo 1,13. Ele mesmo disse em 1 Coríntios 15:9, que ele era o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. Atos 8:3 diz que ele entrava nas casas, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9:21 vai além e diz que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender nem bater, exterminar é matar. Pois Saulo era um assassino, um sanguinário, um homem cruel, uma fera selvagem. Se não, vejamos, Atos 22:4 diz que ele perseguiu o caminho até a morte,
Isso significa que ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Atos 26, 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes e a religião dos crentes, ele perseguia o próprio Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, 10, diz que ele encerrou, não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra estes dava o seu voto quando os matavam. Ele foi um serial killer, ele foi um assassino em série, ele foi um homem com as mãos manchadas de sangue de muitos discípulos de Jesus. Mas Atos 26, 11 diz que ele, por todas as sinagogas, forçava os crentes a blasfemar, e até em lugares e cidades estranhas e várias, ele perseguiu furiosamente os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguiu os crentes apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam Jesus ou eu prendo vocês, ou vocês negam Jesus ou eu bato em vocês, ou vocês negam Jesus ou eu mato vocês. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta Saulo de uma segunda maneira. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele, no caminho de Damasco, joga-o ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só agiu na vida de Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa para arrastar homens e mulheres cristãos, para jogá-los na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e forçava os crentes a blasfemar, e em vez dos crentes blasfemarem, eles preferiam morrer pela sua fé, era o Espírito Santo picando a consciência deste homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo para que ele se amansasse. Mas ele resistia e resistia e resistia, até o dia que esse touro bravo, cheio de fúria e ameaça, caminha para Damasco para prender os crentes, e de repente, o domador de touro bravos, troveja desde as alturas e joga esse touro bravo no chão, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Encerra-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado do caminho de Damasco, cego, para a rua direita, na casa de Judas, onde fica 3 dias orando e jejuando. Quando o próprio Senhor, em Atos 9,13, aparece a um discípulo chamado Ananias, em Damasco, e diz a ele: vai à casa de Judas, na rua direita, e impõe as mãos sobre Saulo para que ele seja curado. E Ananias responde: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: vai, ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi, impôs as mãos sobre ele, ele foi curado, recuperou a sua visão, ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. E agora peço a você que abra comigo Atos 9:20, porque é uma informação importante aí. Logo que ele foi curado, revestido com o poder do Espírito Santo e batizado,
ele passa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas olhem comigo agora Atos 9, 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Peço a colaboração de vocês na análise do texto. Há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, exaustiva e meticulosamente. Há uma grande diferença entre afirmar e demonstrar. A grande pergunta é quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? O texto não responde essa pergunta. Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Logo que Saulo foi convertido em Damasco, e começa a pregar nas sinagogas de Damasco, ele vai para a Arábia. Ele não só para Jerusalém, ele vai para a Arábia. E passa ali 3 anos. E depois de 3 anos, Gálatas 1,18 diz que ele retorna para Damasco. A grande pergunta é o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que ele aprendeu, não a aprendeu de um mestre, como aprender as doutrinas do judaísmo aos pés de Gamaliel, mas aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus. Ele releu certamente o Antigo Testamento e vai descobrir um fato glorioso. Aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido desta verdade, ele retorna a Damasco. E aí que se encaixa o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Os judeus que moravam em Damasco, ele precisa fugir de noite, muralha abaixo, dentro de um cesto, de maneira humilhante. Para onde ele vai agora? Agora ele vai subir para Jerusalém. Confira comigo aí o versículo 26. Atos 9, 26. E eu, antes de expor o que está aí no verso 26, eu preciso levantar com vocês uma tese, e preciso muito da sua atenção para entender o que eu vou lhes dizer. Via de regra, nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes doutrinas da Bíblia, doutrina essa que ele mesmo vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, a doutrina da nova aliança. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para um cheiro de vida para a vida, para outro cheiro de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar, no capítulo 2, verso 16. Mas vem a resposta no capítulo 3, versos 4 e 5, quando diz: a nossa suficiência vem de Deus. O que é velha aliança? O que é nova aliança? Na velha aliança tudo depende de nós, nada depende de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Resposta: não. E por que não? Faltou-lhe sinceridade? Não. Faltou-lhes poder.
Na nova aliança, tudo vem de Deus, nada de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Então a tese que eu vou levantar é esta. Quando Saulo subiu para Jerusalém, ele estava ainda governado pela velha aliança, e eu explico. Ele queria ser o grande líder da igreja. Ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, já tinha morrido, eram galileus, lá do norte. E aqui em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e as pessoas se atraíram por causa do acontecimento insólito, uns perguntaram, o que quer isso dizer? Outros olharam e disseram, são galileus, estão bêbados. Saulo pensou, esse time galileu aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, não vai conseguir nada. Ele tinha uma segunda razão. Todos os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, pois Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, o sinédrio. Ele pensou, além de galileus, são incultos, são iletrados, não vão conseguir nada. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho o melhor perfil para levar a igreja de Jerusalém ao sucesso. E governado por esses pensamentos, ele sobe para Jerusalém. Agora veja o versículo 26 comigo. Quando ele chega em Jerusalém com essas ideias, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã para perseguir a igreja e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Não fora a intervenção de Barnabé, no verso 27, que o apanha, conta a sua conversão e o apresenta aos apóstolos, ele nem teria sido recebido na igreja de Jerusalém. Agora os apóstolos o acolhem, e agora ele se introduz na igreja, agora ele se envolve com a igreja, e agora ele já tem notoriedade na igreja, e agora ele já discute com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, e os helenistas tomam a decisão, vamos matar o Saulo. Quando os membros da igreja de Jerusalém, os discípulos, viram o que estava para acontecer, chegaram para Saulo e disseram, vai embora da igreja, você não pode ser nosso pastor. Nota de rodapé. Não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja e os membros da igreja estão convencidos de que o pastor deve ir embora. Não é simples isso. Mas não foram apenas os membros da igreja que queriam que Saulo fosse embora, não. Atos 22, 17, diz que ele estava no templo orando, quando em êxtase o Senhor aparece para ele e diz, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Bom, ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não sobra mais nenhuma opção. Sabe o que aconteceu? Saulo não foi embora, nem quando os membros mandaram ele embora, nem quando o próprio Deus mandou-o embora. Ele argumenta com Deus, está aí no versículo 22, 18 e 19, ele argumentou com Deus, mas Senhor, eu estava aqui quando se perseguia a igreja, quando se apedrejou Estevão, eu estava presente, até guardei as vestes daqueles que apedrejaram. Sabe o que ele está argumentando com Deus? O Deus, o Senhor pensa melhor, o Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se eu sair dessa igreja, a coisa afunda, essa igreja só vai para frente da minha mão, o Senhor não pode ter essa ideia de me mandar embora não, eu sou indispensável, insubstituível. Só que Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, quando Deus diz, vai, sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta comigo para Atos 9:30,
Porque aí diz que os discípulos o levaram de Jerusalém a Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E o levaram para Cesareia, e de Cesareia o enviaram para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada que se sente insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu que preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então faça um favor, arruma as malas e volta para casa. Sabe o quanto tempo ele ficou lá, no molho, no banho-maria, no anonimato, longe dos holofotes? Mais de 10 anos. Para quem queria ser líder, Deus apagou as luzes, Deus apagou os holofotes e o deixou no anonimato. Até que ele pudesse aprender a doutrina da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? O dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento? Deus estava ensinando a Saulo que ele está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Pois bem, queridos, depois de mais de 10 anos, explode um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Quando ele chega e vê a graça de Deus prosperando, ele se alegra, ele se lembrou de Saulo e foi lá em Tarso buscar Saulo. Trouxe-o consigo. Durante um ano, eles ensinaram a palavra de Deus a uma multidão de discípulos. A igreja estava orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse para a igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste bem atenção. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, Saulo era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Eles saíram para a primeira viagem missionária, Barnabé, Saulo e o jovem João Marcos, primo de Barnabé, como auxiliar dos dois missionários. Quando chegaram em Pafos, o procônsul, Sérgio Paulo, se interessou pelo evangelho, mas o seu mágico a tiracolo, Elimas, quis impedir o governador de ouvir o evangelho, porque se o governador se convertesse ou fosse convertido, ele perderia o emprego. Paulo, percebendo esta jogada do mágico, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos nele e diz: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos do governador se abrem, e a partir dali, diz a escritura, que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele vai se transformar no maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque já tinha aprendido, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Quando chega em Perge da Panfilha, Atos 13:13, o jovem João Marcos deixa os dois missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. Eu não sei por que João Marcos voltou, a Bíblia não diz. Há conjecturas, talvez porque era jovem demais e pensou que missões fosse turismo. Talvez porque quando saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo, Barnabé, e de repente muda de comando. Talvez porque Gálatas 4:14 em diante, diz que Saulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Não consta que Paulo tenha saído doente de Antioquia, mas consta que ele chegou doente na Galácia.
Que doença era essa? Muito provavelmente a mesma que ele se refere em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Talvez uma pergunta de nota de rodapé de novo. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta óbvia é, claro que veio de Deus. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. O diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um balão, um pavão, peito estufado. Mas se o espinho na carne veio de Deus, por que Satanás batia na cara dele com o espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, Satanás chega e pergunta para você, está aí, você está sofrendo? Você não é filho de Deus? Você não é crente? Por que você está sofrendo assim? Você perdeu o emprego? Você pegou Covid? Você enterrou alguém da família? Passando a ideia que se você é crente, você não sofre, você está blindado. Isso não é verdade. Jesus nunca prometeu nem para você, nem para mim, que não teríamos aflições. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, nos capítulos 13 e 14, agora Paulo e Barnabé chegam na Galácia do Sul, e muito provavelmente a doença que ele pega em perto da Panfilha, que era uma região alagadiça, pantanosa, foi uma malária, muito provavelmente, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão. E parece-nos, quando ele chega na Galácia, tem um problema de visão, porque os crentes gostariam de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo, se isso fosse possível. Talvez por isso Paulo usasse alguém para escrever as suas cartas, e ele só assinava. Talvez por isso ele se dirigiu ao sumo sacerdote com parede branqueada, porque via tudo lusco-fusco. Mas lá na Galácia, eles plantaram igrejas, com lágrimas, com sangue. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Chegou a ser apedrejado e arrastado da cidade como morto, mas o Senhor o restaurou e ele continuou a obra, deixando para trás igrejas estabelecidas e liderança firmada. Agora veja comigo Atos 14, 26 e 27, porque quando eles retornam, diz a Escritura, para a cidade de Antioquia, eles reúnem a igreja e eles vão dar um testemunho para a igreja. Confiram comigo, por gentileza, os versos de número 26 e 27. E Saulo relatou quantas coisas fizera Deus por intermédio deles e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Aqui, irmãos, há algo muito importante a destacar. Tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Relataram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Quem faz é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Nunca queira receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus. Destaca o fato que toda vez que uma igreja cresce, os problemas aparecem. Não tem crescimento de igreja indolor. Porque Atos 15:1 nos informa que os membros da seita dos fariseus, ao ouvirem falar do crescimento da igreja, desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, 15:4, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. O evangelho foi pervertido, porque está se acrescentando ao sacrifício cabal de Cristo algo mais para a salvação. Estão dizendo que só a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Bom, se a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. Então Paulo entendeu que o problema tinha que ser resolvido primeiro. Convoca um concílio, fala Paulo, fala Pedro, fala Barnabé, Tiago, irmão de Jesus, lidera.
A decisão é tomada, a decisão é escrita, a decisão é comunicada às igrejas gentílicas, que só a fé em Cristo é suficiente. A teologia agora está boa, Paulo agora está partindo para a segunda viagem missionária. Então confira aí comigo Atos 15, 36 a 41. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas? Vamos fortalecer aqueles irmãos? Barnabé diz assim para Paulo: vamos, só um detalhe, eu quero levar comigo meu primo João Marcos. Paulo disse: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre eles por causa do João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, os pastores e os líderes da igreja não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Mas até quando os pastores e os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Paulo pega Silas e vai para uma direção, Barnabé pega o João Marcos e vai para Chipre. Eu fico pensando se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Já se sentiu persona não grata alguma vez? Já se sentiu sendo jogado fora, na lata do lixo alguma vez? Barnabé pegou esse menino rejeitado, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde Pedro também investiu nele. Vai ser o primeiro escritor dos evangelhos da Bíblia. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas o relato de Atos passa por Paulo e Silas, e eles querem ir para a Ásia, Deus os impede de entrar na Ásia, e ele escuta a voz de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa. E eu não sei se você já parou para perceber as consequências dessa direção do Espírito Santo, conduzindo Paulo ao Ocidente e não ao Oriente. Talvez por isso você e eu estejamos aqui nesta noite e não mergulhados no paganismo. Quem dá a direção missionária para a igreja é Deus. Mas mesmo quando Deus dá a direção missionária, a luta continua. Porque eles chegam em Filipos, colônia romana, e eles são presos, e eles são açoitados em praça pública, mas deixam a igreja estabelecida. Eles vão para Tessalônica, capital da Macedônia, e deixam a igreja modelo, mas saem escorraçados da cidade. E eles fogem para Bereia e deixam a igreja amante da palavra, mas são expulsos e escorraçados da cidade. Ele chega sozinho, deixando para trás seus colegas, Silas e Timóteo, e chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, e é chamado de tagarela. Ele vai para Corinto, capital da Acaia, e passa ali 18 meses. Chora, sofre por aquela igreja, e ele é chamado pelos alguns membros da igreja de impostor. Vai para a terceira viagem missionária, ficando 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, uma cidade metropolitana com 300 mil habitantes, hospedando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana, uma cidade idólatra e feiticeira, e em 3 anos, sem Bíblia impressa, sem rádio, televisão, sem mídias sociais, ele impacta a cidade a tal ponto da palavra de Deus prevalecer, os livros de magia queimados em praça pública, igrejas plantadas nas cidades da província, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, um verdadeiro avivamento espiritual. Ali ele enfrenta feras, lutas maiores que as suas forças. Diz a Bíblia que ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia, entre as igrejas gentílicas, porque conforme Atos 18:2, houve uma grande fome no período de Cláudio, e os judeus foram expulsos de Roma.
Cláudio governou o mundo do ano 41 ao ano 54, e esses judeus que voltaram para a Judéia, sem propriedade, sem casa, sem recursos, passando muitas dificuldades, e Paulo faz uma grande coleta de assistência àqueles irmãos. Quando ele está retornando de Éfeso para Jerusalém, ele para em Mileto, para se despedir dos presbíteros de Éfeso, e diz para eles assim: o Espírito Santo me assegura que eu vou enfrentar pela frente cadeias e tribulações, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, lá está o profeta Ágabo, que profetizou a grande fome no governo de Cláudio, prende-o com o cinto e diz assim: é isso que farão com você em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo de subir a Jerusalém, e ele responde: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus em Jerusalém. E ele vai, leva a oferta e é preso. 40 judeus entram em voto de anátema, dizendo que não comeriam e não beberiam enquanto não matassem Paulo. Paulo está preso na fortaleza em Jerusalém, quando de noite o Senhor aparece para ele e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, importa que você dê testemunho também em Roma, conforme Atos 23:11. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, vai lá, comunica a Paulo, que comunica ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia sob forte escolta militar, e Paulo fica 2 anos sendo acusado pelos judeus em Cesareia, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo estava para entregar Paulo ao Sinédrio, que queria matá-lo na estrada por traição. Paulo percebe a trama e diz: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. O governador Festo disse: para César você quer ir, para César você irá. Bom, era vontade de Paulo ir para Roma. Ele diz isso tanto em Romanos 1 quanto em Romanos 15. Era vontade de Deus que Paulo fosse para Roma, conforme Atos 23:11. Entretanto, quando ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio, terrível naufrágio. Ao desembarcar, depois dos destroços todos do navio, serem consumidos pela fúria do mar, na ilha de Malta, os malteses os acolheram com urbanidade, prepararam a grande fogueira para aquecê-los, tinha 276 pessoas dentro do navio, e Paulo foi pegar alguns gravetos para jogar naquele fogo, e brota dos gravetos e do fogo uma víbora que prende na mão do Paulo. Os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudaram de opinião e disseram: é um Deus. Não, agora não é nem um assassino nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O prefeito da cidade tinha um pai doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Depois dos 3 meses de inverno rigoroso, eles mandaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas, e Paulo chegou em Roma preso e algemado, não como sonhara chegar. Mas ele vai dizer em Filipenses 1:12 o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez você pergunte: que coisas, Paulo, aconteceram com você? Talvez ele fizesse um resumão para nós. Olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém,
Eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando a igreja de Roma viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles, isso mexeu com a igreja. Segundo, ele diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta potente do império. Gente que tinha influência política, gente que tinha trânsito livre nos corredores do palácio. Porque Paulo era um prisioneiro de César, todo dia tinha em 3 turnos que ficaram um soldado algemado a ele. O que Paulo fez nesses 2 anos? Com esses soldados? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana, que eram 16 mil soldados de escol, estavam evangelizados. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso à elite militar de Roma. Na verdade, sem que Nero soubesse, Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque ele leva para dentro do palácio o maior evangelista da história do cristianismo e coloca diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso em 3º lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele foi fazer? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça e sem rumo, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, e saiu. Mas não saiu para se aposentar, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Ele não saiu para vestir um pijama, para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, muito provavelmente foi à Espanha. Nesse interregno, ele escreveu 1 Timóteo e Tito, porque a primeira carta escrita foi Gálatas, escreveu a de Antioquia. Depois de Tessalônica, ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Depois de Corinto, escreveu a carta de Corinto, ele escreveu as 2 cartas de Éfeso, ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Agora, ele escreve no interregno de uma prisão para outra, 1 Timóteo e Tito. Mas acontece uma tragédia no mundo no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma é incendiada. 1 milhão de habitantes. 7 noites, 6 dias de incêndio. 17 a 24 de julho. Quando o incêndio termina, a cidade está destruída, 70% da cidade. Dos 14 bairros de Roma, 10 destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados de judeus e cristãos, dão a Nero o álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo era o grande líder do cristianismo nesse tempo. Ele começa a ser caçado, procurado, até que botam a mão nele. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo para pegar os livros, nem os pergaminhos, nem a sua capa. E ele é jogado na masmorra mamertina, úmida, suja, imunda, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois foi de dentro dessa masmorra que ele escreveu essa carta.
2 Timóteo. E agora eu gostaria de encerrar com vocês, voltando ao texto que nós lemos. Porque a pergunta que eu faço a você é: como é que um homem desse se sente? O maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, cheio de cicatrizes, velho, doente, abandonado, acusado injustamente, levado à audiência de defesa, ninguém vai a seu favor, e ele sai dali condenado à revelia, de pena de morte, para ser decapitado. E quando ele escreve, aguardando o dia da sua execução, ele vai fazer uma avaliação na sua vida. Primeiro, ele avalia o seu passado no verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida não foi amenidades. Ele não parou no meio do caminho. E ele não vendeu a sua consciência. Ele avalia o seu presente no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Porque ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar. Eu não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. Sou eu que vou me oferecer. E não vou me oferecer para Roma, não. Vou me oferecer em libação para Deus. E não vou morrer também, não. Eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. E essa palavra tem 3 significados no grego. Primeiro, é tirar o peso das costas de alguém. O que é a morte para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é bem-aventurado aquele que morre no Senhor, porque descansa das suas fadigas. Segundo, desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, é afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. No verso 8, ele avalia o seu futuro. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Roma me considerou culpado, Nero me considerou passível de pena de morte, mas isso não me importa. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão ter que comparecer, já me justificou. Não tenho mais nenhuma condenação sobre mim. Então eu estou indo, na verdade, a receber a coroa da justiça. Entretanto, irmãos, este homem não é um super-homem. Ele é um homem que tem os mesmos sentimentos que você e eu. E as últimas palavras dele, ele abre o coração para dizer dos dramas que está vivendo no corredor da morte. Primeiro, enfrentando o drama da solidão, no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Segundo, o drama do abandono, no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Terceiro, o drama da traição, versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Segundo os historiadores, foi ele Alexandre, quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu martírio. Quarto, ele está lidando com os problemas das privações, versículo 13. Privação emocional, eu preciso de gente do lado dele. Privação mental, eu preciso de ler. Privação física, o inverno é rigoroso em Roma, e o inverno está chegando, e é preciso pelo menos uma capa velha para usar dentro daquela masmorra. Quinto, ele está lidando com o drama da ingratidão. Verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Mas louvado seja o Senhor,
Porque no verso 17 há uma conjunção adversativa poderosa. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Quis Deus que este epílogo, que este fim deste bandeirante do cristianismo não estivesse registrado nas Escrituras. Mas eu fico imaginando esse dia, quando o algoz, o carrasco, acostumado com a morte violenta de tantos prisioneiros, recebe na sua mesa um pedaço de couro, ou de papel, ou de pergaminho, com o nome do prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo essa cena. E eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, um facho de luz na outra mão, andando pelos corredores escuros daquela masmorra. E ao chegar naquela cela, grita para dentro da escuridão: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E o velho responde lá do fundo: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é transportado para o local da execução, e o carrasco, antes de degolá-lo com a espada de Roma, lhe pergunta: você gostaria de dizer algumas coisas antes de morrer? Até porque ele era o prisioneiro mais conhecido, e debaixo da acusação mais pesada de todo o império, ser o líder dos incendiários de Roma. Talvez pensando que Paulo fosse expressar sua mágoa, sua dor, a sua revolta. E muito provavelmente o velho apóstolo responde: sim, eu gostaria de dizer algumas coisas antes de morrer. E então, ele levanta os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.